E a turma, como é que vocês estão? Hoje vamos dar início a mais uma semana de aula online. Vocês vão colocar no cabeçalho, no caderno cabeçalho, a data de hoje. E vamos começar pela correção do dever de casa da página 67, ok? Então, vamos lá. Na 6 vocês tinham que completar, que é where, que significa onde, aonde. What, o que, quais. Which, quais, né? Que é para opções limitadas. Então, letra A. Does Paul ride a bike every week? O Paul, o Paulo, né? Ele anda de bicicleta toda semana. O correto seria aonde? Aonde o Paul anda de bicicleta toda semana? B. Does Paul ride at the park every week? O Paul, ele anda de bicicleta no parque toda semana? Aí, nesse caso, seria what? E, por último, place does Paul go to every week? The park or the gym? Quais lugar o Paul vai toda semana? No parque ou na academia? Então, esse aqui, especialmente a letra C, eu só tenho a opção do which. Eu posso ter ficado na dúvida na letra A e na letra B, mas a letra C não. Se eu tenho opções limitadas, eu só posso usar o which. Se eu tenho uma infinidade de respostas, eu posso usar o what. Ok? Por exemplo, aqui que ele fala, o Paul, ele anda no parque toda semana? Não te deu uma resposta limitada. E o outro, na letra A, seria o where. Por quê? Aonde que o Paul anda de bicicleta toda semana? Então, vamos lá para o PowerPoint. Vamos ao nosso cronograma de hoje. Hoje nós teremos a página 57, número 1 e 2. Teremos a página 163, que é o Language Court, que é a parte da gramática. What, where, which. Mas isso eu já expliquei para vocês, mas vamos lá de novo. Página 58, exercício número 3 e 4. Página 164, Language Court, Possessive Case, caso possessivo. Eu trouxe uma explicação no PowerPoint, tá bom? Para esse caso. Página 59, Let's Listen and Speak, exercício 1, 2 e 3. Na verdade, é só o exercício 1 e 2. E página 60, exercício 1, 2 e 3. Aí terá o próximo vídeo. Página 165, Cardinal Number, que são os números cardinais. A página 160, nós temos o exercício 4, tá? E no outro vídeo nós teremos o homework, como aconteceu na última aula. Só que dessa vez nós teremos bastante homework. Okidoki? Let's go there. Antes da gente iniciar aqui na página 67, na página 57, eu quero mostrar para vocês bandeiras dos países, certo? Eu vou apresentar para vocês o país, a bandeira, country, país, flag, bandeira, nationality, que é a nacionalidade, e language, que é o idioma falado pelo aquele país. A primeira bandeira, ela é a bandeira da Argentina. País, Argentina em inglês é Argentina. Só muda a pronúncia. Nationality, Argentina. Language, Spanish. O idioma falado na Argentina é o espanhol. E esse país aqui? Você sabe de qual bandeira é esse país? Qual país é essa bandeira? É da Austrália. A nacionalidade? Australian. E o idioma falado? English. Esse aqui é fácil, né? Brasil, nacionalidade? Brazilian. Idioma falado? Português. E essa aqui é a bandeira do
Canada. Nacionalidade, Canadian. Language, idioma falado, English e French. Alguns, por exemplo, Toronto e Quebec, eles falam francês. Mas o restante do Canadá fala inglês, tá? Por isso que ele tem esses dois. Agora nós temos a bandeira da China. Nacionalidade, Chinese. Idioma falado, Chinese ou Mandarin. O chinês ou o mandarim. Agora nós temos a bandeira de um país que ele é bem difícil. O que vocês acham? É a bandeira do Egito. A nacionalidade, Egyptian. Idioma falado, Arabic. Agora nós temos a bandeira da Inglaterra, England. Nacionalidade, English. Idioma falado, English, que é o inglês. Idioma falado, inglês. Essa aqui é a bandeira do Je t'aime beaucoup. É a bandeira da França. França em inglês é France. Nationality, French. Idioma falado, French. France, país. French, nacionalidade e idioma. Agora nós temos a bandeira da Alemanha. Alemanha em inglês é Germany. A nacionalidade, German. E o idioma falado? German. Nacionalidade alemã, né? Alemão. O idioma falado, alemão. Agora nós temos a bandeira da Greece, Grécia. A nacionalidade, Greek, grego. O idioma falado, Greek, grego. Agora também nós temos a bandeira da Ireland, Irlanda. Quem nasce na Irlanda é Irish, irlandês. O idioma falado na Irlanda é o English, inglês, e o Gaelic. Agora nós temos a bandeira da Italy ou Italy. Eu posso falar tanto Italy como Italy. Os dois estão corretos, tá? Itália. Quem nasce na Itália é italiano. O idioma falado é Italian. E agora a bandeira do Japão, Japan. Quem nasce no Japão é japonês, Japanese. O idioma falado é Japanese. Agora nós temos a bandeira do México. México em inglês é Mexico. Quem nasce no México é Mexican. E o idioma falado é Spanish. Agora nós temos a bandeira de Portugal. Quem nasce em Portugal é português. E eles falam português. Terminando, aqui nós temos a bandeira da Rússia, Russia. Quem nasce na Rússia é Russian, russo. E eles falam Russian, russo. Agora nós temos a bandeira da África do Sul, South Africa. Quem nasce na África do Sul é African. E o idioma falado, Afrikaans e English. Na verdade, a África do Sul, ela não é um país, né? Ela é um continente. Se ela é um continente, ela tem vários países dentro desse continente. Tem países na África que falam português, tem países na África que falam francês, que falam inglês, que falam Yorubá, que é a linguagem deles. Então, assim, eles colocaram aqui
a África do Sul como um país, mas não é. A África do Sul é um continente. Agora nós temos a bandeira da Espanha. Espanha em inglês is Spain. Spain. Quem nasce na Spain é Spanish, espanhol. E eles falam Spanish, espanhol. Agora nós temos o United Kingdom, Reino Unido. Temos Londres, Inglaterra, e nós temos o Reino Unido. Quem nasce no Reino Unido é inglês. E o idioma falado é English. E por último nós temos os Estados Unidos, The United States of America. Vamos repetir comigo? United States of America. The United States of America, mais conhecido como the USA. Quem nasce nos Estados Unidos da América é American. E eles falam English. Okidok? Vamos agora lá para a página 57. Let's go there. Então vamos lá. Página 57. Which is the nationality? Choose the best option. Quais é a nacionalidade? Qual é a nacionalidade? Escolha a melhor opção. Essa aqui é a bandeira da Espanha. Quem nasce na Espanha? É Spanish? É Mexican? É Argentine? Ou é Brazilian? Vocês vão marcar a melhor opção. B é a bandeira da França. Quem nasce na França é o quê? American, German, French ou Peruvian? Peruvian é peruano, tá? C, nós temos a bandeira da Itália. Quem nasce na Itália é o quê? Português, Italian, Australian, Egyptian. Na letra D, nós temos a bandeira do México. É até estranho falar México depois de aprender a falar México. Quem nasce no México é o quê? Spanish, Mexican, Argentine ou Brazilian? Letra E, nós temos a bandeira da América, Estados Unidos da América. Quem nasce lá é o quê? American, French, German ou Peruvian? F, nós temos a bandeira de Portugal. Quem nasce em Portugal é o quê? Português, Italian, Australian, Egyptian. Vocês vão marcar a melhor opção. E na 2, vocês vão escrever What's the nationality? Look at the example and write the sentence. Qual é a nacionalidade? Olha o exemplo e escreva as sentenças. Ela vai falar I'm from Japan. I'm Japanese. Eu sou do Japão. Eu sou japonês. Então aqui eu tenho Austrália. Todos eles estão o país, tá? Austrália, Peru, Brasil e German. Aí você vai botar I'm from Australia. Qual é a nacionalidade do australiano? Quem mora na Austrália? I'm from Peru. Peru. Tem até um exemplo aqui que eu usei aqui, ó, na letra B. C, Brasil. I'm from Brazil. A nacionalidade do Brasil. E D, I'm from Germany. Entendeu? Então, tentem fazer, dê uma pausa no vídeo. Quando eu voltar, retornarei com o gabarito, tá bom? Então, vamos lá. Bandeira da Espanha. Quem nasce na Espanha é Spanish.
Bandeira da França. Quem nasce na França é French. Bandeira da Itália. Quem nasce na Itália é Italian. Bandeira do México. Quem nasce no México é Mexican. Bandeira do United States. Quem nasce na USA é American. E bandeira de Portugal. Quem nasce em Portugal é português. Okidok? E na 2 ficou assim. Espera aí. I'm from Australia. I'm Australian. B. I'm from Peru. I'm Peruvian. C. I'm from Brazil. I'm Brazilian. D. I'm from Germany. I'm German. Tranquilinho até aí, né? Então, agora vamos dar continuidade na... Então, vamos lá, turma. Lembra que eu expliquei a função do what, do which e do where? O what é o que, quais, quando eu quero fazer uma pergunta que eu tenho uma infinidade de respostas. O which não. O which eu vou fazer uma pergunta, mas eu tenho opções limitadas. Por exemplo, escolha entre esses 3, entre esses 4. Então, eu tenho uma opção limitada. Se eu falo, which color do you like? Qual cor você gosta? Blue or pink? Azul ou rosa? Então, eu estou especificando, ou é um ou é outro. Agora, se eu falo, what's your favorite color? Qual é a sua cor favorita? Você pode falar, é rosa, é roxo, é amarelo, é preto, é marrom. Então, eu tenho uma infinidade de respostas, ok? E o where é usado para fazer perguntas sobre localidade. Where are you from? De onde você vem? Where are you going to? Para onde você está indo? Ok? Então vamos lá, na letra A. Country has pyramid, Mexico ou the USA? País que tem pirâmide. O México ou os Estados Unidos? Aí você vai botar o quê? What, which ou where? Lembra? Resposta, opção limitada. B. Is your favorite monument in Brazil? Eu vou usar o quê? Qual é o seu monumento favorito no Brasil? D. Are they from? De onde eles são? D. C, agora D. Country's flag do you like more? Qual bandeiras de países você gosta mais? E. Do you usually go on vacation? Você geralmente sai de férias? Para onde você geralmente sai de férias? E F. Language do people speak in China? Qual idioma as pessoas falam na China? Então, vou usar o quê? What, which ou where? Na 4, eu tô assim para o vídeo não ficar tão longo, tá? Na 4, what language do they speak? Look at the option and complete the card. Pay attention. Some languages are spoken more than one place. Quais idiomas eles falam? Olhe as opções e completem os cards. Preste atenção. Alguns idiomas eles são falados em mais de um lugar. Por exemplo, no quadrado nós temos Spanish, espanhol, Italian, italiano, French, francês, English, inglês, Português, português, Japanese, japonês, Arabic, árabe, Chinese, chinês e German, alemão. Então, Spain, quem nasce na Espanha, eles falam o quê? México. Vou seguir aqui na linha horizontal, tá? México. Quem nasce no México, eles falam o quê?
France. Quem nasce na França fala the United States of America. Quem nasce nos Estados Unidos da América fala Italy. Quem nasce na Itália fala Portugal. Quem nasce em Portugal fala Japan. Quem nasce no Japão fala Austrália. Quem nasce na Austrália fala Peru. Quem nasce no Peru fala Egito. Quem nasce no Egito fala. Lembra lá no comecinho do vídeo, eu dei todos eles, hein? Não tem nem pra onde fugir. Dê uma pausa e vamos pra correção do vídeo. Agora é sério, tem que dar uma pausa, tá bom? Let's go. Vai. Isso aí. Então vamos lá. Na primeira frase ficou which. Por quê? Eu tô dando opções limitadas. Ou é no México ou nos Estados Unidos. B. Qual é o seu monumento favorito no Brasil? Eu vou usar o what. Também posso usar o which, embora o what seja mais comum. C. Where. Por quê? De onde eles vêm? Local. Lugar. Where. D. What ou which. Embora o mais usado seja what. Country's flag do you like more? É. Where. Para onde você vai nas férias? Então, qual lugar? E a última F, what ou which. Linguagem que as pessoas falam na China. Se ele falasse, por exemplo, o Chinese, o chinês ou Mandarin, aí eu usaria só o which. Mas como eu falei, a resposta pode ser em números, eu vou usar o what. Também posso usar o which, embora o what seja mais comum. Vamos lá. Como é que ficou na primeira? Ficou Spanish. Na segunda, Spanish. Na terceira, French. Na quarta, English. Na quinta, Italian. Na sexta, Português. Sétima, Japanese. Oitava, English. Nona, Spanish. E na última, Arabic. Ok? Agora nós vamos entrar numa partezinha, numa outra matéria. A gente vai começar. Deixa eu ir pro Power. Então, agora ele é referente lá da página 59, tá? Hoje nós iremos estudar o possessive case, caso possessivo. Como assim, professora? Caso possessivo, tá possuindo quem? O caso possessivo, ele é utilizado para demonstrar posse, ou seja, para declarar que um sujeito possui algo. Para isso, faz-se necessário o acréscimo da apóstrofe S ao substantivo, tá bom? Por exemplo, this is Mary's book. Esse é o livro de Maria. Então, aqui eu tenho a Maria, que é o sujeito, a apóstrofe S e o objeto possuído, tá? Se eu falo, o livro é de Maria, o book ele viria antes. Mas como eu tô falando de um caso possessivo, só a frase ele já me indica posse, a Maria, que é aquela que possui o objeto, ela vai vir antes do objeto possuído. Maria é aquele que possui. E book é o objeto de pertencimento. O livro é de Maria. Quem possui o livro? Maria. Maria possui o quê? O livro, ok? That is Susan's car. Aquele carro é de Susana. Quem é o objeto, a pessoa que possui? A Susan. A Susan possui o quê? O carro. O carro pertence a Susan. Ou seja, a Susan tem posse do carro. É importante notar que quando o substantivo termina em S, não é necessário acrescentar a apóstrofe S.
acrescenta-se apenas o apóstrofo. Apóstrofe é como se fosse aquela vírgulazinha só que no alto. Pera aí rapidinho. Por exemplo, Chris. Chris é um nome que termina em S. Então não tem por que eu acrescentar apóstrofe e o S. Só vou acrescentar apóstrofe. Chris' apartment is very huge. O apartamento do Chris é imenso. Quem é o possuidor? O Chris. Quem é o objeto possuído? O apartamento. Mas, gente, não estranhe se você vê, por exemplo, o objeto possuído sendo uma pessoa, sendo um coletivo de pessoas, tá bom? Porque se eu falo os estudantes de Dani, quem é aquele que possui? A Dani. Quem são os objetos possuidores? Os estudantes. Por quê? Os estudantes são meus, são de minha posse. Entendeu? Então não estranhe se você ver o nome de uma pessoa e achar que ela é um objeto possuído. Charlie's father is so strict. O pai do Charles é tão severo. Charles, ele termina em S. Então, eu só vou colocar a apóstrofe. The girls' backpack are pink. A mochila das garotas são rosas. São rosa. As garotas, tá no plural, certo? Então, só vou acrescentar o Szinho. Por que já termina com S? Desculpa, eu vou acrescentar só a apóstrofe. Por que já termina com S? Quando há dois ou mais possuidores de um mesmo objeto, deve-se acrescentar o apóstrofe S apenas no último possuidor. Por quê? Para evitar ficar cada pessoa que possui, eu colocar a apóstrofe S. Isso vale quando duas pessoas têm um objeto em comum. Por exemplo, se eu falo que a bicicleta é de John e de Pedro, essa bicicleta é uma só. E quem são os donos? O John e o Pedro. Nesse caso, quando eu for transformar ele numa frase possessiva, o Szinho ele vai vir só na última pessoa que possui, tá bom? Vamos ver. Mary and Tom's daughter, Susan, is really smart. A filha da Mary e do Tom, a Susan, é muito esperta. A filha é quem? O objeto possuído, certo? E quem é o possuidor deles? A Maria e o Tom. São duas pessoas. Então, não tem por que eu colocar Maria apóstrofe S, Tom apóstrofe S. Não. Maria e Tom, aí sim, apóstrofe S. Bob and Jack's bedroom is a mess. O quarto do Bob e do Jack está uma bagunça. Nesse caso, o Bob e o Jack dividem o mesmo quarto. Eu tenho Bob, eu tenho Jack. A apóstrofe S vai vir só no Jack, porque ele é o último. Se eu tivesse mencionado o Jack primeiro e o Bob depois, a apóstrofe S seria no Bob. Quando houver dois possuidores de duas ou mais coisas possuídas, usa-se o apóstrofe S para todos os possuidores. Enquanto no outro, a apóstrofe S ela seria só na última pessoa, quando eu tenho duas pessoas que possuem duas coisas diferentes, cada possuidor vai receber um S. Exemplo: Carol's and Susan's daughter study at the same college. As filhas da Carol e as filhas da Susan estudam na mesma escola. Então, aqui eu tenho a palavra em comum, é filhas. Mas as filhas da Carol são as mesmas que as da Suzy? Não. Carol tem as suas filhas e a Susan tem as delas. Então, cada um possui o quê? As suas filhas. Nesse caso, cada possuidor teria um apóstrofe S. Tom's and Sam's office
are on that building. Os escritórios do Tom e do Sam são naquele prédio. Tom e Sam não dividem um escritório no prédio. Cada um tem o seu. O Tom tem o seu escritório. Imagine que do lado tem o escritório do Sam. Cada um tem o seu, mas é no mesmo prédio, ok? Eu sei que é muita coisa, mas dá para assimilar. Vamos lá. Como transformar uma frase comum em um caso possessivo? Por exemplo, eu falo The house of Lucas, a casa de Lucas. Quem é o objeto, a pessoa que possui, o possuidor? É o Lucas. Quem é o objeto possuído? Aqui eu vou botar o Lucas. E quem é o objeto possuído? Nesse caso eu vou botar a casa, certo? Então, a casa é do Lucas. Então, como é que eu transformo essa frase? Eu vou colocar apóstrofe S, no caso só apóstrofe, porque Lucas termina em S, e o objeto possuído. A professora, mas e o the e o of? Eles morrem. Lucas house. Vamos ver outro exemplo. The toys of the children. Os brinquedos das crianças. Reparem que aqui... Peraí. Esse TH aqui, ele morreu. Por quê? A casa do Lucas, o do também morreu. Esse caso aqui, eu falo que o brinquedo é das crianças. Quem é o objeto que possui? As crianças. Quem é o objeto possuído? Eu vou pegar as crianças e vou botar aqui no início da frase. Quem é o objeto possuído? Brinquedos. Nesse caso, vai ter o the children. The children, porque é as crianças. Toys não vai ter o the. Então, eu vou colocar a apóstrofe S e o objeto possuído, the children's toy. Só essa frase já quer dizer que o brinquedo é das crianças, tá? Tiro the e tiro of. The mother of John and Brian. Vamos ver aqui o caso de duas pessoas que possuem o mesmo objeto. A mãe de John e de Brian. Quem é o objeto que possui? John e Brian. Por que, professora? John e Brian têm a mãe dele, certo? John e Brian é aquele que possui a mãe. Então, aqui eu vou pegar o objeto possuído, que é mother, vou colocar na frase John e Brian, apóstrofe mother. Por quê? A mãe de John e Brian. Vamos lá? Deu para assimilar um pouco? Eu sei que é um conteúdo que ele é um pouquinho complexo, tá? Mas vamos lá pro livro agora. O que vocês vão fazer aqui? Calma que ainda não tá na parte complicada, não. Escutem e complete as sentenças. Use a palavra da caixa. Nós temos Germany, que é a Alemanha, Egypt, que é o Egito, Itália, que é a Itália, Japan, que é o Japão, Marys, que é Maria, Australia, que é a Austrália, Spain, Espanha, Peru, Peru e words. Words é mundo. New hat is from France. O novo chapéu é da França. Novo chapéu de quem? Da Alemanha, do Egito, da Itália, do Japão, de Maria, da Austrália, da Espanha, do Peru ou do mundo? Jamão serrano is a typical food. Jamão serrano é uma comida típica do quê? Da Alemanha, do Egito, da Itália, do Japão. Maria, Austrália, Espanha, Peru ou mundo? Most famous animals is kangaroo. O animal mais famoso é o kangaroo. O canguru é um animal famoso de qual país? Alemanha, Egito, Itália, Japão, Maria, Austrália, Espanha.
Peru ou mundo? Burj Khalifa in Dubai is the tallest building. Burj Khalifa em Dubai é o prédio mais alto do mundo. Então seria o quê? Alemanha, Egito, Itália, Japão, Maria, Austrália, Espanha, Peru ou mundo? Shinkansen is the fastest train. Shinkansen é o trem mais rápido da onde? Vai falar. G. Capital Lima is the one of largest city in South America. Tananã, que tem a capital Lima, é uma das cidades maiores da América do Sul. H. First pyramid was the step pyramid of Gizeh. A primeira pirâmide foi a primeira pirâmide de Gizé. De qual país nós estamos falando? Alemanha, Egito, Itália, Japão, Maria, Austrália, Espanha, Peru ou mundo? E pizza is a traditional food. A pizza é uma comida tradicional de qual país? Vamos escutar. Let's go. Unit 4, Track 11. A. Mary's new hat is from France. B. Jamón serrano is a typical Spain's food. Jamón. C. Australia's most famous animal is the kangaroo. D. Germany's capital is Berlin. E. Burj Khalifa in Dubai is the world's tallest building. F. Shinkansen is Japan's fastest train. G. Peru's capital, Lima, is one of the largest cities in South America. H. Egypt's first pyramid was the step pyramid of Djoser. I. Pizza is a traditional Italy's food. Vamos escutar de novo? Vou passando e pausando. Unit 4, Vamos? Track 11. A. Mary's new hat is from France. De novo. Mary's new hat is from France. O chapéu novo de Maria é da França. B. B. Jamón serrano is a typical Spain's food. Jamón serrano is a typical Spain's food. Jamón serrano é uma comida típica da Espanha. C. Australia's most famous animal is the kangaroo. O animal mais famoso da Austrália é o canguru. D. Germany's capital is Berlin. A capital da Alemanha é Berlim. E. Burj Khalifa in Dubai is the world's tallest building. Burj Khalifa in Dubai is the world's tallest building. É o prédio mais alto do mundo. F. Shinkansen is Japan's fastest train. Shinkansen é o trem japonês mais rápido. É o trem do Japão mais rápido. Peru's capital, Lima, is one of the largest cities in South America. Peru's capital, Lima, is the one of the largest city in the South America. A capital do Peru, Lima, é uma das cidades das maiores cidades da América do Sul. H. Egypt's first pyramid was the step pyramid of Djoser. Egypt's first pyramid
was the step pyramid of the Djoser. Eita, God. Pizza is a traditional Italy's food. Pizza is a traditional Italy's food. Na 2, reescreva as expressões usadas com o caso possessivo. Lembra do exemplo que eu falei? Que eu vou transformar a frase num caso possessivo. O pai do meu amigo. Quem é a pessoa que possui? É o meu amigo. E o objeto possuído? Pai. Como é que ficaria? Lembra daqueles dois que eu tenho que riscar? B. The teacher of my sister. A professora da minha irmã. Quem é a pessoa que possui? Minha irmã. Quem é o objeto possuído? A professora. Vamos lá. A professora da minha irmã. Quem é a pessoa que possui o objeto possuidor? Minha irmã. E o objeto possuído? A professora. O telefone de Luiz. Quem é a pessoa que possui? Luiz. Quem é o objeto possuído? O telefone. Tentem fazer, gente. É importante que vocês tentem fazer para depois, na hora da correção, ver o que errou, por que errou. Tá bom? Vamos lá. Dê uma pausa e quando retornar, vamos voltar com o exercício. Então, vamos lá. O primeiro ficou. Vamos ouvir junto com o áudio. Unit 4, Track 11. A. Mary's new hat is from France. B. Jamón serrano is a typical Spain's food. C. Australia's most famous animal is the kangaroo. D. Germany's capital is Berlin. E. Burj Khalifa in Dubai is the world's tallest building. F. Shinkansen is Japan's fastest train. G. Peru's capital, Lima, is one of the largest cities in South America. H. Egypt's first pyramid was the step pyramid of Djoser. I. Pizza is a traditional Italy's food. Então, primeiro ficou Mary's, segundo Spain's, terceiro Australia's, D. Germany's, E. World's, F. Japan's, G. Peru's, H. Egypt's e Italians. E na 2 ficou assim. The father of my friend's father. Então, eu pego my friends, coloco a apóstrofe S e pego o objeto possuído, que é o pai. The teacher of my sister. A professora da minha irmã. Minha irmã, o objeto que possui, apóstrofe S, teacher. The cell phone of Louise. Louise é uma palavra que termina em S. Então, só vou colocar apóstrofe, mas o objeto que ele possui, que é o cell phone. Tá quase acabando. Vamos lá, o que vocês vão fazer? Na página 660, vamos fazer o exercício 1 e 2, tá? Vocês vão reescrever usando o caso genitivo. The house of Tony, a casa de Tony. The sons of Susie, os filhos de Susie. The father of Pete and Mary, o pai de Peter e Maria. The toys of the children, os brinquedos das crianças. Eu usei esses exemplos lá no PowerPoint. Retorna o vídeo alguns minutos atrás e vocês vão ver. É óbvio que tá com a pessoa diferente, mas eu usei a mesma estrutura. Na 2, vocês vão completar a sentença usando as informações dadas. Bernardo goes to
after school. Bernardo vai para a casa do amigo depois da escola. Então, aqui eu tenho casa e tenho amigo. Primeiro ele vem quem? A pessoa que possui. Depois o objeto possuído. Lembrando que tem que colocar apóstrofe S depois do sujeito, tá bom? B. She left the menu with the waiter restaurant. Ela deixou o menu com o garçom do restaurante. Quem é a pessoa que possui? Não é o garçom, é o restaurante. O restaurante, ele possui o garçom. Como assim, professora? Por quê? O restaurante ele não empregou, né? Não é o local em que o garçom trabalha? Então, a pessoa que possui é o restaurante. E depois vem o objeto possuído, que é o garçom. C. The soccer player doesn't go to capital country. O futebol que não vai para a capital do país. Então, aqui eu tenho capital e tenho país. Quem é o objeto possuído e quem é o possuidor? País é o possuidor e capital é o objeto possuído. D. Cindy rides a bike at the Bikeway City. A Cindy, ela anda de bicicleta na ciclovia da cidade. Quem é a pessoa que possui? É a cidade. O objeto possuído, ciclovia. Okidoki? E na 3, vocês vão ler e escrever a sentença. Vão botar C, se tiver correto, e W, se tiver errado. C, correct, W, wrong. Porque as que tiverem errado, vocês vão colocar o W e vão reescrever a frase. Por exemplo, work, car. Work é trabalhador, car é carro. Esse R aí tá certo? B, teacher's class, a turma da professora. Women's Day, tá tudo correto? O Dia das Mulheres. E Peter Wallet, esse Peter, tá certo só apóstrofe? Tentem fazer, dá uma pausa no vídeo, tá bom? E vamos dar início à última parte do vídeo, tá quase terminando. Então vamos lá. The House of Tony. Eu vou pegar o Tony, que é aquele que possui, vou colocar ele na frente, colocar apóstrofe S e o objeto possuído, que é a casa. Na B, vou pegar a Suzy, que é a pessoa que possui, vou colocar apóstrofe S e vou colocar filhos, que é o objeto possuído. C, the father of Peter and Mary. Peter e Mary são aqueles que possuem pai. Então, Peter e Mary são duas pessoas. Então, a apóstrofe S ela vai vir só na segunda pessoa, seguido pelo father, que é o objeto possuído. D, the toys of the children. Os brinquedos das crianças. Vou pegar as crianças, the children, vou colocar a apóstrofe S e vou pegar toy, que é o brinquedo, e vou colocar logo em seguida. Na 2 ficou assim. House barra friends ficou friend's house. Waiter barra restaurant, restaurant, ficou restaurant waiter. C, capital barra country, ficou country's capital. D, city bikeway barra city, ficou city's bikeway. E na 3, as duas que estão erradas é a letra A e a letra D. Por quê? Porque não é apóstrofe R, é apóstrofe S. E Peter, ele não termina com S, não tem por que colocar só o apóstrofe. O certo seria apóstrofe S. Okidok?
Vamos lá, os números cardinais. Números cardinais, tanto quanto 1, 3, 10. A cardinal number is a number such as 1, 3 or 10. São expressados com coisas que elas estão em um grupo, em uma quantidade. Mas o que não são a ordem que elas estão é usado em contagem. Por exemplo, there are 20 students in the class. Há 20 alunos na classe. Eu estou usando para contar quantos alunos tem. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 20. My family has 5 members. Minha família tem 5 membros. Quantos membros da família tem? 1, 2, 3, 4, 5. I have 3 brothers. Eu tenho 3 irmãs. 3 irmãos, desculpa. 3 irmãos. 1, 2, 3. Joanne has 12 pair of socks. Joana tem 12 pares de meia. Então, aqui eu tenho um número cardinal. 1, 2, 3. E o número ordinal? São palavras como primeiro, terceiro, décimo. E eles são usados para poder, ele mostra em que sequência uma coisa aparece. Eles são usados para indicar a ordem. Por exemplo, eu tenho uma fileira, aí eu tenho o primeiro estudante, o segundo estudante, o terceiro estudante, quarto estudante, quinto estudante. Enquanto eu estou mostrando o quê? A posição em que eles estão. Agora, se eu falo que eu tenho 20 alunos, eu estou mostrando a quantidade. Se eu falo que Maria é a primeira da fila, eu estou mostrando em qual posição ela está, tá? Mary is the first to finish the test. Maria é a primeira a terminar o teste. Ela foi a primeira. They like to sit in the fourth row. Desculpa, gente, meu cachorro estava latindo. Então, they like to sit in the fourth row. Eles gostam de sentar na quarta fileira. E I'm the second at my class. Eu sou a segunda na minha turma. Ellen wants a third apple. Ellen quer a terceira maçã. Então, vamos olhar aqui os números cardinais. Aqui eu tenho o número 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. E aqui eu tenho os números ordinais. Por que já me perguntaram até na turma, por que você coloca essa letrinha em cima? Por exemplo, quando é para 1º de agosto. August 1st, eu boto 1 e o ST. Por causa disso, porque a palavra first, second, eu vou pegar as últimas letrinhas. ST, ND, RD, TH. E vou colocar depois do número. Então, primeiro é first, segundo é second, terceiro é third, quarto é fourth, quinto é fifth. Aí é aquele de você coloca a língua no meio do dente. Tem a pessoa que tem com a língua presa? Então, sexto, sixth, sétimo, seventh, oitavo, eighth, nono, ninth, décimo, 10th, 11º, 11. Aí aqui no caso, voltamos para o número 11, 11. 11º ficaria 11th. Repare que aqui eu tenho a palavra, 11, eu só vou acrescentar o TH depois dela. Tirando o primeiro, o segundo, o terceiro, tá? Na verdade, o quinto também muda. O restante ele vai se manter. O nono, o 9, a gente vai tirar o E e vai acrescentar o TH.
Mas a maioria deles não tem modificação, só vou acrescentar o TH no final. 12, 12. 12º, 12th. 13, 13. 13º, 13th. 14, 14. 14º, 14th. 15, 15. 15º, 15th. 16, 16. 16º, 16th. 17, 17. 17º, 17th. 18, 18. 18º, 18th. 19, 19. 19º, 19th. E 20, 20. 20º, 20. Todos com TH no final. Vamos agora voltar para o exercício do livro. Desculpa, gente, acabou que tá batendo 1 hora aqui. Where are they from? Mas eu gosto de explicar a matéria. Para que não tenha dúvida, né? Pera aí. Aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão escrever o número por extenso, tá? Primeiro, 2, quinto, 8, segundo, 10, quarto, 6, tá bom? Vamos tentar fazer. Dá uma pausazinha aí no vídeo. Quando voltar, eu voltarei com a resposta. Voltando, primeiro, first. 2, 2. Quinto, fifth. 8, 8. Segundo, second. 10º, 10. Quarto, fourth. E 6, 6. Ok? Então, o que vocês vão fazer agora? Dá uma pausazinha, respira. De tarde já faz o dever de casa, assiste o vídeo, tá bom? Vocês têm até domingo para me entregar, para eu poder computar o ponto de vocês. Nesse caso, na primeira aula teve um pouquinho só de exercício, né? Esse não, esse tem mais, tá bom? Mas façam com calma, você tem vários dias para fazer. Tem até domingo, meio-dia, nunca deixe para a última hora. Mas é isso, turma. Beijinhos e bye bye. Nos vemos daqui a pouco no vídeo do exercício para casa. Bye!